dos sentimentos mais poderosos do ser humano é a esperança. Ela nos conecta e faz acreditar na ressignificação do que é possível. Essa conexão tem feito a humanidade vencer inúmeros desafios ao longo do tempo. E a cada passo evolutivo, entramos em uma nova era de desenvolvimento científico e tecnológico, que permite novas abordagens e soluções adaptadas à realidade dos pacientes, para poder melhorar cada vez mais as suas vidas. A Astellas sempre coloca a ciência em primeiro lugar, atraindo talentos e incentivando-os a transformar o universo da saúde. Mas as descobertas revolucionárias para os pacientes também contam com a colaboração da comunidade científica. Somos parceiros de institutos de pesquisa acadêmica e empresas líderes mundiais em biotecnologia, que compartilham os nossos princípios éticos e nos complementam por meio da troca científica e da sinergia tecnológica. Essa expertise das Astellas está presente em um portfólio que abrange oncologia, hematologia, urologia, saúde feminina, imunologia e doenças infecciosas. Inovadora e transformadora, a Astellas centra seu futuro na pesquisa e no desenvolvimento de plataformas terapêuticas com foco em necessidades não atendidas, que incluem terapias gênicas, terapias celulares, terapias-alvo, degradadores de proteína-alvo, imuno-oncológicos e pequenas moléculas. A visão inovadora das Astellas também está presente no relacionamento com seus colaboradores, ao criar um ambiente diverso e inclusivo, que estimula a experimentar e perseguir ideias ambiciosas. Essa forma de pensar e agir se expande para programas de responsabilidade social, como Changing Tomorrow Day, dedicado a criar comunidades mais fortes por meio da solidariedade. Nosso compromisso em trazer novas tecnologias em saúde digital e bioeletrônica é vital para auxiliar diagnósticos precoces, monitoramento de doenças e abordagens terapêuticas inovadoras, a fim de poder ampliar o acesso da população a tratamentos com qualidade. Porque para as Astellas, inovar sempre será o caminho para mudar o amanhã. Astellas, Changing Tomorrow. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Febrasgo Play, uma série de lives que reforça a missão da Febrasgo em promover educação e atualização científica, fornecendo sempre informações confiáveis e diretrizes, com foco na valorização da saúde da mulher. Hoje, vamos abordar o tema menopausa, qualidade de vida e produtividade da mulher. Nós agradecemos às Astellas pelo apoio, por essa live que vai ser transmitida ao vivo. Agora, gostaria de apresentar os nossos palestrantes convidados de hoje. O amigo, o professor César Eduardo Fernandes, que é professor titular de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC, presidente da Associação Médica Brasileira. Parabéns, César, pelo grande trabalho que você tem feito na AMB, E também é o presidente da Comissão Nacional Especializada em Osteoporose. E também uma super especialista no tema, a professora Adriana Orsesi, que é professora livre-docente em ginecologia pelo Unicamp, é vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Osteoporose. E, por favor, participem da live, podem mandar comentários, perguntas pelo chat, que a gente vai procurar responder todos por aqui, tá? A gente vai começar com a Adriana, Queria convidar a Adriana Orsesi, que vai falar sobre saúde óssea na pós-menopausa. Que bom estar aqui com você, Adriana. Olha, o prazer é todo meu e o privilégio de estar com ilustres professores, professor César, professor Aguinaldo, e falando de um assunto tão importante que é a saúde óssea na vida da mulher. Eu vou compartilhar aqui minha tela, janela cheia aqui, para a gente começar, então, falando sobre esse tema tão importante em que o ginecologista tem tanto impacto para mudar esse panorama da doença no nosso meio. Eu acho que vocês estão vendo, Aguinaldo? Está tudo ok, está perfeito, Adriana. Obrigado. Então, agradeço muito o convite. E falar o que as mulheres no climatério desejam. Isso é um vídeo da Sociedade Britânica de Menopausa de 2002, que eles produziram para celebrar o Dia da Menopausa.
E é exatamente isso. A mulher não quer ter mais sintomas da menopausa, não quer sofrer por eles, já que isso é inevitável, quer evitar o impacto na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, no seu trabalho. Ela quer que o médico converse com ela a respeito dos sintomas tão incomodativos como sintomas vasomotores, psicoemocionais, urogenitais, e, é claro, as repercussões a longo prazo, onde a osteoporose se insere. E as mulheres britânicas são extremamente ativas, inclusive mudando leis trabalhistas, inclusive colocando mais horas no curso médico para falar de menopausa, ou seja, para que os médicos sejam mais preparados para lidar com as pacientes, com as mulheres que estão passando por essa transição. E essa transição afeta também o trabalho das mulheres. A gente vê aqui um trabalho feito na Clínica Mayo, com quase 4.500 mulheres entre 45 e 60 anos, e veja bem, mostrando que 1/3 procura ajuda para sintomas, o que é muito baixo. A gente tem essa pesquisa realizada no Brasil, há uns anos atrás, e que a nossa população chegou a mais de 80%, 90% de procura de serviço médico para procurar ajuda para tratar a menopausa. E a gente vê que 1 a cada 8 mulheres perdem vários dias de trabalho, reduzem horas de trabalho, pensam em aposentar ou até mesmo é demitida por sintomas decorrentes da menopausa. Então, é incompreensível como o impacto econômico dos sintomas da menopausa não estão sendo tratados no seu local de trabalho. A mesma coisa o LinkedIn, mostrando que 10% das mulheres que trabalham durante o período de climatério deixam seus empregos devido aos sintomas. E também, aqui pelo Medscape, pedindo mais igualdade de gênero no ambiente de trabalho para que se trate esses sintomas. E nós, médicas, quando passamos pela transição do climatério, a gente vê que a menopausa é uma fase da vida durante a qual as médicas que chegam aos seus 45, 50 anos, elas esperam aumentar a produtividade no trabalho, porque a experiência é um fator muito importante em relação. A experiência é uma alteração muito importante em relação a exercer a medicina. Muitas mulheres buscam promoções acadêmicas, estão em cargos de chefia e até mesmo assumir papéis de liderança. E a gente vê que as mulheres sintomáticas, olha só, têm 8 vezes mais chance de relatar baixa capacidade de trabalhar do que as assintomáticas. E são mais propensas a relatar ausências prolongadas no trabalho, mostrando, então, o quanto isso interfere na sua produtividade. E também, até a moda, que sempre valorizou tanto a beleza e a juventude, já está consciente o quanto uma mulher nessa faixa etária é consumidora de moda. Olha essa mulher em vermelho aqui. Imagina uma mulher como essa, com uma osteoporose, uma mulher que já vai ter a cifose na coluna dorsal. Olha a elegância delas. Então, saúde óssea, trabalho e produtividade estão altamente ligadas. E esta é uma publicação da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa, mostrando claramente como o ambiente de trabalho tem que estar preparado para essa fase da vida da mulher, tanto por parte da organização do trabalho, como seus gerentes, ambientes, pelos profissionais de saúde, no caso nós, né? E também as mulheres serem informadas que a menopausa, apesar de ser um fenômeno universal para todas as mulheres que sobrevivem e ultrapassam 50 anos, é universal, mas a forma como ela percebe, a forma como ela tem os sintomas, é totalmente diverso e individual. E a gente sabe o quanto os sintomas afetam e quais são os impactos em longo prazo. E no caso aqui, falando da osteoporose, a saúde óssea e a fratura por fragilidade. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito pela densidade mineral óssea, densitometria mineral óssea, que mede a densidade e usa os critérios da OMS para classificar. Mas também pode ser feito pela ocorrência de uma fratura por fragilidade vertebral no quadril, independente do resultado de uma densitometria. Ou naquela paciente com osteopenia, com fratura de fragilidade vertebral no húmero proximal e rádio distal, ou então também pode ser feito por um risco elevado de fratura calculado pelo FRAX.
Desta forma é que nós fazemos o diagnóstico. E é importante salientar por que a gente está falando isso em relação à menopausa, produtividade. Qual a importância? A importância é a grande prevalência. Mais de 200 milhões de mulheres no mundo têm osteoporose. E você vê que a fratura já começa a correr acima dos 50 anos. Então, assim, 9 milhões de fraturas ao ano se esperam, sendo que uma a cada 3 segundos. E as mulheres de longe são afetadas. Da mesma forma que ela é bem prevalente, o que é triste de ver o quanto ela é pouco diagnosticada e muito pouco tratada. Até mesmo, veja bem, nas mulheres que sofrem uma fratura, menos de 1/3 recebe tratamento e 50% até abandonam o tratamento. No total, menos de 3% são realmente tratadas. Então, apesar dos diagnósticos estarem cada vez mais frequentes, infelizmente o tratamento é cada vez mais escasso. Isso é uma realidade também para o Brasil. O Brasil, nós temos muitas mortes causadas pela fratura de fragilidade e a gente estima que até o ano 2050, que está logo aí, a gente vai ter quase 500 fraturas por dia. Nós não temos nem cirurgiões de quadril para operar toda essa gente diariamente, muito menos hospitais e recursos de saúde. E é importante o ginecologista se preocupar com a saúde óssea desde sempre, desde quando a gente começa a acompanhar a criança, o adolescente, principalmente adolescente, quando elas estão no estadio 3 da telarca, praticamente elas já estão ganhando de 80% a 90% da massa óssea que ela vai carregar para o resto da vida. Então, é importante a gente otimizar o pico de massa óssea na adolescência, consolidar durante o menarquema e, é claro, depois da menopausa, sempre fazer o diagnóstico mais cedo possível e o tratamento. E a gente vê que várias situações fisiológicas da vida da mulher, eu lembro que a gestação e a lactação também merecem toda a importância nossa e da obstetrícia para que a gente cuide da saúde da mulher, para que ela tenha menos impacto quando ela chegar na menopausa e depois no período da senilidade. Em relação ao adolescente, apesar de ter uma variação genética, que é responsável por 60%, lembrar daquelas adolescentes com puberdades tardias, aquelas meninas que fazem dieta extremamente restritiva, ou até mesmo os distúrbios alimentares, as meninas que fumam, que têm amenorreia hipotalâmica, lembrar dos distúrbios hormonais ou mesmo das disgenesias e doenças adquiridas, principalmente as doenças autoimunes e as neoplasias na infância e na adolescência. É importante a gente ter esses fatores em mente quando a gente fizer uma anamnese de uma adolescente e ser um momento de oportunidade para indicar atividade física, dieta adequada e também outras orientações hormonais que possam essa menina ser tratada na sua adolescência. E na mulher no menarquema também, não só a gestação e a lactação, mas lembrar das alterações nutricionais, principalmente as veganas, as desordens hormonais, o cuidado na escolha da contracepção, para que tenha menos impacto deletério sobre a massa óssea, as medicações e as morbidades associadas. Lembrando que na mulher jovem, 90% pode ter uma causa secundária que deve ser investigada. E é importante saber que mulheres naquela faixa etária dos 70 anos, elas têm muito impacto na sua sociedade, desde sempre, não é só agora. E elas devem, sim, ser tratadas do ponto de vista de sintoma, e a gente também, já que a longevidade, a expectativa de vida é uma realidade mundial, principalmente para a América Latina, que é a região do planeta que mais envelhece, é importante saber que essas mulheres precisam estar ativas, independentes, com toda a sua mobilidade. Porque uma mulher de 50 anos é aquela que cuida da família, dos filhos, adultos jovens ou até mesmo adolescentes, acompanha o marido na carreira dele e cuida dos pais idosos. Então, imagine uma fratura numa mulher aos seus 50, 55 anos. É uma tragédia familiar e também, é claro, na produtividade. Esse é um artigo muito interessante, que eu até recomendo a leitura da Joanne Hanson e do Kevitz, mostrando o quanto o médico tem que estar atualizado em relação aos tratamentos tanto hormonais como não hormonais no tratamento da menopausa e treinar a nova geração de profissionais de saúde para estar atento a essas necessidades do climatério e principalmente da osteoporose. Eu lembro aqui
que uma prescrição para osteoporose é uma prescrição que vai desde uma adequação dietética, e se for necessário uma suplementação de cálcio, adequação de vitamina D, uma ingestão proteica, 1 grama de proteína por 1 quilo de peso, atividade física proporcional à sua saúde cardiovascular também, a educação em saúde óssea, isso eu acho fundamental e é nosso papel como médico e profissional de saúde, ter hábitos de vida, medicação em uso, prevenção de quedas, monitorar o tratamento farmacológico, caso esse seja indicado, assistência global à saúde da mulher ao longo da vida, a reabilitação pós-fratura, que é fundamental, e prevenção de novas fraturas. Aqui do lado, vocês viram um videozinho da Comissão Nacional Especializada em Osteoporose. Todos esses materiais vocês têm acessíveis a vocês. E a gente também teve o cuidado de colocar alguns no site feito para ela, para que as mulheres tenham acesso em atividade física pós-fratura, alimentação, cuidados especiais, até um manual para os cuidadores para que cuidem dos idosos com fragilidade óssea. Também é importante, numa prescrição da osteoporose, tratar as comorbidades. Aqui eu lembro a correção da incontinência urinária, vira e mexe, a gente tem isso. Ela levantou correndo para ir ao banheiro, a bexiga hiperativa e tudo, para que ela não faça xixi na roupa, vamos supor que ela tenha micção na roupa de cama, ela corre para o banheiro. E aí é quando ela cai e tem a fratura por fragilidade. Atividade física orientada, sempre, né, proporcional à saúde óssea e à saúde cardiovascular, e se for necessário, dependendo da estratificação de risco, instituir, sim, a terapêutica farmacológica. Aqui é claro que a nossa praia, né, a terapia hormonal, que está muito bem indicada para mulher jovem, entre 50 e 60 anos, na janela de oportunidade e sem contraindicação, lembrando que o estrogênio foi a primeira medicação no mundo aprovada para tratar a osteoporose, e lembrar também que age em todos os sítios, vertebral, não vertebral e de quadril. O raloxifeno também é uma ótima medicação, principalmente para as fraturas vertebrais. Os bifosfonatos também, via oral ou injetáveis. Os anticorpos monoclonais, como o denosumab, um potente antirreabsortivo. A teriparatida, o análogo do paratormônio, que age como anabólico, principalmente em sítio vertebral, e mais recentemente foi o último fármaco a ser associado para o tratamento da osteoporose, né, o último em termos de novidade, desde 2019, o romosozumab. E como que a gente escolhe entre esse arsenal farmacológico? Várias sociedades médicas, através de suas publicações mais recentes, inclusive da Sociedade Brasileira de Reumatologia, propõe este fluxograma para tratamento. Para as pacientes de risco moderado, aquela que ainda não tem fratura, tem osteopenia e baixo risco pelo FRAX, a gente vai dar a terapia hormonal, com certeza, se ela não tiver contraindicação. Aquelas de alto risco, pode ter qualquer um desses fatores, a fratura vertebral de quadril, a osteoporose densitométrica, ou então um alto risco pelo FRAX. Essas a gente vai entrar com uma droga antirreabsortiva, como um bifosfonato ou um denosumab. E para aquelas de muito alto risco, aquelas que têm múltiplas fraturas, e aqui mais detalhadamente, aqui, quem é a considerada de muito alto risco? Aquela que teve fratura recente, teve fratura na vigência de tratamento, tem fraturas no tratamento que levam à perda óssea, ou então tem um T-score menor que -3, alto risco pelo FRAX, ou então aquelas caidoras crônicas, com risco de quedas. Então, essas são as medicações que eu acabei de falar para cada risco, lembrando que em todos eles tem que otimizar o cálcio e a vitamina D, pois todos os estudos pivotais de aprovação de drogas para tratar a osteoporose, todos foram feitos com a suplementação de cálcio e vitamina D. E lembrar da atividade física e da prevenção de quedas. Eu lembro aqui para vocês também que em outubro de 2023, aqui está o link para vocês acessarem, foi publicado o PCDT, que é as diretrizes clínicas de tratamento do Ministério da Saúde, aprovando todos esses medicamentos e todos estão disponíveis pelo SUS. Nesse PCDT, vocês vão ver o documento, tem
o termo de consentimento para adquirir a medicação e tem também os critérios de inclusão em cada medicação. Lembrando que o PCDT do climatério também foi publicado há 15 dias atrás. Então, assim, não é desculpa deixar de tratar uma paciente que teve uma fratura ou evitar uma fratura, porque, como vocês podem ver, a gente tem a disponibilidade do SUS, qualquer um desses medicamentos. Lembrando também que, dentro da Febrasgo, notícias da comissão, nós temos esses diversos materiais para vocês usarem, abusarem e compartilharem com os seus pacientes. Lembrar também que no último Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, da Febrasgo, nós tivemos um curso que foi uma manhã inteirinha falando de osteoporose na visão do ginecologista, em que todos nós participamos. Eu acredito que esteja disponível nas aulas da Febrasgo, vocês podem ver um curso inteiro de osteoporose para que vocês tenham uma atualização desse tema. Mais uma vez, né, notícias do comissão, e também falar que esse Manual Brasileiro de Osteoporose, que tem o apoio da Febrasgo e da IOF, está disponível para vocês, aqui está o link, o QR Code para vocês acessarem, não tem custo nenhum, e está uma linguagem super palatável, super fácil, dirigida para os profissionais de saúde. E lembro, para quem estiver em Londres entre o dia 11 a 14 de abril agora, passando a primavera em Londres, nós, da Febrasgo, teremos um simpósio não patrocinado durante o maior evento de osteoporose do mundo, que é o Congresso Mundial da International Osteoporose Foundation. Inclusive, a nossa presidente, a professora Maria Celeste, vai coordenar o simpósio, em que nós, eu, o Rogério, José Maria e o Edson vamos falar de assuntos ginecológicos para a preservação da massa óssea. Lembrando que nesse congresso, que tem mais de 8.000 participantes, mais de 100 países participando, nós somos a única sessão do congresso que vai falar em ginecologia e massa óssea. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês e o prazer e o privilégio do convite para estar aqui mais uma vez no Febrasgo Play. Bom, obrigado, Adriana, muito obrigado pela aula. Isso realmente chama muita atenção o impacto da osteoporose na saúde da mulher, né? Você mostrou dados que realmente chamam muita atenção. Para 2050, 500 fraturas por dia associadas à osteoporose é algo que realmente ressalta e reforça o papel do ginecologista, como aquele, em grande parte das único médico que assiste aquela mulher, né? Da gente essa visão em relação à saúde óssea das mulheres, tá? Vai ter umas perguntas que a gente vai deixar para o final, mas agora eu tenho um grande prazer de chamar o amigo e meu professor César Eduardo Fernandes. César, tô com saudade de você, César. A gente não está encontrando mais nas nossas reuniões, viu? Estou com saudade de você, tá? Que tenho o prazer de chamá-lo aqui para falar para a gente sobre da perimenopausa à terapia hormonal. Obrigado, César. É sempre bom estar com você. Você está no mudo, César. Desculpem. Está perfeito. Obrigado, viu, Aguinaldo? Você é sempre muito carinhoso comigo e eu sou muito grato a você. E eu também estou com saudade não só de você, como das nossas reuniões da Febrasgo. Eu costumo dizer que eu saí da Febrasgo, mas a Febrasgo não sai de mim, viu, Aguinaldo? Continuo um fiel batalhador em prol das causas da Febrasgo, né? E nós precisamos muito de você, viu, César? Sempre, tá? Obrigado, muito obrigado. Bom, tivemos o prazer de ouvir, então, a Adriana, que faz um trabalho excelente junto à Comissão de Osteoporose da Febrasgo. O tema que eu vou falar é um tema que eu quero trazer ele para o campo prático, para mostrar o que devemos fazer com as pacientes que atravessam a perimenopausa, primeiro como identificar essa etapa da vida, não é? E o que fazer nessa etapa até que nós cheguemos à indicação propriamente dita da terapêutica hormonal. Eu peço, por gentileza, que vá adiante com o slide, o próximo slide. Alguns conceitos eu acho que vale a pena sempre reprisar, né? A menopausa, como todos sabem, é a última menstruação espontânea. Em torno da menopausa, nós temos o período que chamamos de perimenopausa, representado aí em azul, né? E um período mais longo que separa a vida adulta das mulheres do seu período de senilidade, que é o climatério,
que costuma abranger um número muito grande de anos, mais ou menos dos 40 aos 65 anos. Né? A perimenopausa, como o próprio nome sugere, é o período que está em torno da menopausa, que vai até um ano após a última menstruação, quando se considera retrospectivamente aquela menstruação como sendo a menopausa, e ele tem um início não tão preciso, que, em geral, se caracteriza pela irregularidade menstrual dessa etapa. Aquela mulher que tinha menstruações regulares começa a ter as suas claudicações, vamos chamar assim, menstruais, com irregularidade do ciclo, de início mais comumente encurtando o ciclo, até que eles se alongam e até que ocorra definitivamente a última menstruação. O que antecede a menopausa, né, é o período do menacme, e o que vem após é o período menacme, ou período reprodutivo, período de pré-menopausa, e o que vem a seguir é o período de pós-menopausa. Próximo, apenas para lembrar, o que difere um ovário pós-menopáusico do seu equivalente no período da menacme é a população de folículos, e ela que dá volume ao ovário. De sorte que, após ocorrida a menopausa, o ovário tem uma redução de aproximadamente 30% do seu volume. Não é? Isso é facilmente perceptível quando se mede o volume ovariano em mulheres na pós-menopausa, e podemos mostrar a ela esta redução, indicando a falência folicular ou a exaustão folicular e o hipoestrogenismo que daí decorre. Seguinte, nós observamos, então, que o estrogênio predominante, todos nós ginecologistas aqui sabemos, no período da menacme, no período reprodutivo, é o estradiol, sempre suplantando a estrona. E eles começam ao redor da menopausa, pouquinho antes da menopausa, quando começam as irregularidades menstruais, nós observamos já um certo declínio dos níveis de estradiol, até que definitivamente após a menopausa eles chegam a níveis muito baixos, algumas vezes indetectáveis pelos kits comerciais de radioimunicide. E uma coisa curiosa, se o estradiol é o estrogênio do período da pré-menopausa, a estrona passa a ser o estrogênio predominante na pós-menopausa. Seguinte, isso se faz acompanhar, então, do estado hipergonadotrófico que caracteriza esse período, observando que os níveis de FSH sobem de maneira muito rápida, não é? E isso aqui é suficiente para, quando necessário, clinicamente isso não se faz necessário, se fazer a aferição dos níveis de FSH, que em geral são muito maiores do que os níveis de LH, que também se veem aumentados, caracterizando esse estado hipergonadotrófico frente ao hipogonadismo subjacente. Então, hipergonadotrófico, hipoestrogênico. Próximo. Em decorrência desta situação, nós temos o quadro clínico que se estabelece a partir de então. As primeiras alterações observadas da perimenopausa, que diagnosticam o início da perimenopausa, são as alterações menstruais. Não há um padrão definido dessas alterações menstruais, embora seja muito mais comum as primeiras alterações se caracterizarem por encurtamento do ciclo, depois alongamento do ciclo e, finalmente, a menorreia definitiva, embora possam haver variações desse padrão mais comum. Logo a seguir, né, próximo da menopausa, desculpa, pode voltar ao anterior. Logo a seguir das alterações menstruais, nas cercanias da menopausa, às vezes um pouquinho antes, você já pode ter os sintomas dos fogachos, e os sintomas correlatos ao fogacho, que são as alterações do humor, as alterações do sono e as alterações cognitivas. Próximo. Então, quais são os fenômenos? Primeiro, a insuficiência folicular, né? Declínio do número de folículos, queda dos níveis estrogênicos, queda da inibina, aumento do FSH e, por conseguinte, alteração do ciclo menstrual. Próximo. A alteração do ciclo menstrual vai se caracterizar, quando bem instalada, por estados anovulatórios, fazendo com que tenhamos apenas estrogênios atuando sobre o endométrio, levando, então, aos quadros de sangramento uterino anormal, anovulatório, muito característico desse período, embora a gente precise ter noção se isso se deve apenas à anovulação ou se algum estado hiperplásico ou mesmo o carcinoma endometrial está presente. Seguinte, e por fim, como eu mencionei algumas vezes, a menorreia definitiva. Próximo.
O sintoma carro-chefe são as ondas de calor, que são muito típicas, são sintomas característicos que, quando bem descritos, não deixam dúvida de que se tratam daqueles fogachos característicos desse período, e ele é patognomônico, né, de deficiência estrogênica. Acomete 75% das mulheres climatéricas, em intensidade maior ou menor. A duração média é de 2 anos, embora 30% das mulheres tenham esse sintoma por mais de 5 anos, e um percentual pequeno tem sintomas por 15 e 20 anos. 25% das pacientes que têm sintomas, esses sintomas acarretam sérias perturbações na qualidade de vida dessas mulheres. É de instalação precoce, né, mesmo às vezes antes de instalada a amenorreia definitiva, e é um sintoma muito bem definido e patognomônico. A mulher que apresenta onda de calor próximo aos seus 50 anos é porque ela está com deficiência estrogênica. Não há necessidade de aferição dos níveis plasmáticos do estrogênio e também dos níveis gonadotróficos. Eles costumam ser associados com outros sintomas, como eu mencionei, alterações do humor, alterações do sono. Próximo. Então, seguinte, pode projetar o seguinte. Passadas essas primeiras alterações, caracterizadas por distúrbios menstruais, fogachos, nós temos os sintomas que demoram um pouco mais para aparecer. Os sintomas urogenitais, né, costumam demorar alguns anos para se instalar as manifestações de comprometimento do trofismo urogenital. A doença cardiovascular, que também recebe contribuição relevante, eu quero frisar isso, da deficiência estrogênica. A deficiência estrogênica acelera o processo aterogênico, que lá adiante vai se manifestar por doença aterogênica isquêmica, cardíaca, cerebrovascular ou doença arterial isquêmica periférica. A osteoporose, que já foi muito bem comentada pela doutora Adriana, quero apenas lembrar que existe uma janela de grande vulnerabilidade para a perda óssea, que são os primeiros anos que se seguem a menopausa. Esse é um período extremamente crítico para o qual o médico deve estar atento para, uma vez identificar esse período, entrar com o tratamento que, via de regra, nesta etapa da vida, é o tratamento de reposição hormonal. E mais tardiamente, nós sabemos que os estrogênios eles têm efeitos na plasticidade cerebral, ou seja, no número de neurônios, na neurocognição, na neurotransmissão e na conectividade neuronal. Tudo isso é influenciado negativamente pela deficiência estrogênica, contribuindo para que mais tardiamente, ao longo da vida, essas mulheres apresentam declínio cognitivo, que pode, inclusive, caminhar para a doença de Alzheimer. Seguinte. Quero chamar a atenção, quero dar ênfase de que é muito importante nós, que somos profissionais que provêm atenção primária à saúde das mulheres, e essas mulheres nos procuram, identificar, na cercania da menopausa, as mulheres com risco de doença cardíaca cardiovascular. Observe aqui o incremento de doença cardiovascular, sejam doenças cardíacas coronarianas, seja acidente vascular cerebral, representado pelas curvas em azul e curvas em amarelo. Observe que a curva em azul aumenta dramaticamente a partir dos 50 anos de idade. Um pouquinho mais tardiamente, em geral quase que uma década após, o acidente vascular cerebral, e que sobrepujam enormemente as causas de câncer, quaisquer que sejam elas. O câncer de mama, que é o mais temido, o câncer de pulmão, o câncer coloretal e o câncer endometrial. Então, muito atento, claro, às questões de câncer, o ginecologista está muito habituado com esse rastreamento, mas não esquecer o ginecologista de avaliar o risco cardiovascular. Próximo. Eu gosto muito desse slide, é um slide muito antigo, de um trabalho muito antigo, publicado em 1976. 1976 era o meu primeiro ano como médico. Já tinha esse trabalho publicado pelo grupo de Framingham. Esse autor, o Kennel, trabalhava fortemente com as pacientes de Framingham, mostrando que, se as pacientes têm função menstrual preservada, nessas barras em verde, significa que essas pacientes têm bom nível estrogênico. Se tem bom nível estrogênico, o aumento que se observa nesses períodos etários aqui mencionado não se deve aos estrogênios. Entretanto, se eu parear se eu parear estas mulheres para mulheres em estado amenorreico de mesma idade, observam nas barras em vermelhas que o nível de doença cardiovascular aumenta dramaticamente, mostrando que, ajustado por idade, apenas a presença de hipoestrogenismo incrementa muito o risco de doença cardiovascular, maiormente a doença
coronariana isquêmica, mostrando que os estrogênios são protetores da saúde arterial, né? E, quando deficientes, eles incrementam aterogênios e aumentam o risco cardiovascular. Próximo. Por isso mesmo, o consenso primeiro publicado pela SOBRAC, né, publicado na Revista de Cardiologia aqui no Brasil, de 2008, né, vejam, há 16 anos atrás, mostrava que, embora a TRH não seja recomendada com finalidade exclusiva para reduzir o risco de doença cardiovascular, né, no período de transição menopáusica ou na pós-menopausa, existem, me parece muito relevante, naquela publicação que se repete hoje em todas as diretrizes atuais da SOBRAC e da FEBRASGO, existem evidências de benefícios cardiovasculares, e isso que é relevante, quando a terapêutica de reposição hormonal é iniciada na transição menopáusica ou nos primeiros anos de pós-menopausa, na chamada janela de oportunidade. Ou seja, eu vou indicar a terapêutica hormonal pelas suas indicações clássicas, alívio de sintomas particularmente, e a mulher ganha esse benefício de proteção cardiovascular. Entretanto, se iniciado tardiamente, isso pode incrementar o risco das doenças cardiovasculares. A avaliação diagnóstica pressupõe a avaliação da síndrome menopáusica, que é uma avaliação meramente clínica, a presença de sintomas que caracterizam a síndrome geniturinária, pela deficiência estrogênica e pelo comprometimento do trofismo urogenital. O ginecologista faz esse diagnóstico com muita facilidade, e a identificação de comorbidades, quaisquer que sejam elas, mas com preocupação principal sobre o risco de doenças cardiovasculares e risco de desenvolver a osteoporose pós-menopáusica e as fraturas de fragilidade. E atenção especial ao risco de câncer nas modalidades que eu mencionei, e os ginecologistas estão muito atentos a essas questões. Seguinte, dito tudo isso, já quase concluindo a minha apresentação, eu gostaria de falar do tratamento com foco no tratamento hormonal. Seguinte, tudo passa por orientação sobre estilos de vida, né? E nós precisamos ser convincentes sobre o estilo de vida. É muito provocativo esse diapositivo, porque ele nos coloca de que um médico que propõe estilo de vida, mas que está com seu cigarrinho na boca, com essa obesidade muito grande, certamente as pacientes não vão sair convencidas, como essa paciente que diz, francamente, né, esta exposição sobre manejo do estilo de vida não foi muito convincente. Então, nós precisamos ser convincentes em relação às propostas do estilo de vida, que são muito importantes nessa etapa da vida. Seguinte, e propor o tratamento de reposição hormonal. Seguinte, o tratamento de reposição hormonal tem essas indicações clássicas, não vou ter tempo para dizer cada uma delas, mas as 3 primeiras aqui são as que sustentam, as que dão suporte e estão previstas em todas as diretrizes nacionais e nos guidelines internacionais. Alívio de sintomas, tratamento do trofismo urogenital, conservação da massa óssea, redução do risco de fratura. A proteção cardiovascular vai depender do momento em que se inicia a terapêutica hormonal, como eu já mencionei para vocês. Tudo isso se conjuga num benefício maior, que é a manutenção da qualidade de vida. Próximo. As contraindicações são poucas, né? Não são muitas. Eu lembraria os cânceres hormônio dependentes, sangramento vaginal de causa desconhecida, doença coronariana estabelecida ou cérebro vascular, e as pacientes com antecedentes de doença tromboembólica, embora aqui não seja uma contraindicação absoluta, porque devemos levar em conta a via de indicação e as razões que levaram a essa razão, esse evento tromboembólico. Próximo. Quais são como que eu vou eleger o regime terapêutico? Esse slide aqui é muito antigo, viu? Se as pacientes não têm útero, isso aqui está cristalizado, né? Se elas não têm útero, eu vou fazer estrogênios isolados, quaisquer que sejam eles. Se tem útero, eu vou ser obrigado a adicionar um progestagênio. Posso, num determinado momento da vida, fazer progestagênio cíclico isolado, né, na perimenopausa, se ela ainda tiver função estrogênica, posso fazer de maneira cíclica e posso fazer de maneira contínua, progestagênio contínuo, e também posso fazer progestagênio cíclico. Próximo, já estou quase concluindo. Eu queria dizer que aqui tem os regimes possíveis. Regime de terapêutica estrogênica isolada, próximo, de terapêutica combinada sequencial, não é? De dose normal ou de dose reduzida, seguinte. Próximo, posso fazer terapêutica combinada contínua, em que estrogênios e progestagênios são administrados diariamente.
posso fazer contínua de baixa dose, eventualmente posso indicar a tibolona, próxima, e, quando necessário, fazer terapêutica androgênica, que tem indicações muito específicas e restritas. Esses são os regimes possíveis. Seguinte, como eu vou fazer na perimenopausa? Lembrando que na perimenopausa, as pacientes podem ter função estrogênica, não é? Elas não estão ovulando, e eu posso simplesmente regularizar o ciclo dessas pacientes, se elas não tiverem sintomas de hipoestrogenismo, apenas com progestazenos isolados na segunda fase. Ou então, não é? Se elas estiverem ciclando ainda, eu posso tentar apenas contribuir com os níveis estrogênicos plasmáticos promovidos já pelo ovário e usar doses de estrogênios isolados. Seguinte, mas o ideal é que, quando iniciarmos com estrogênio, comecemos com estrogênio combinado sequencial em dose convencional ou mesmo em dose mínima. Próximo. E a terapêutica androgênica, quando houver indicação para tanto. Seguinte, então na perimenopausa é bastante tranquilo. E na pós-menopausa? Se estivermos nos primeiros anos de pós-menopausa, não é? Se não tiver útero, terapêutica estrogênica isolada, não é? E se tiver útero, a terapêutica combinada sequencial ou de dose mínima. Essas terapêuticas aqui, combinada contínua, contínua de baixa dose, tibolona, próximo, não fazem o menor sentido ser receitado nos primeiros anos de pós-menopausa. A terapêutica androgênica, sim, em condições especiais, normalmente nas pacientes ooforectomizadas. Seguinte, na pós-menopausa tardia, eu posso fazer qualquer um dos regimes, a depender das características da paciente. As pacientes já têm alguns anos de pós-menopausa, elas podem usar os esquemas combinados sequenciais ou esquema combinado contínuo. Seguinte, último slide, apenas para falar da influência da via de administração. Isso é muito relevante. As pacientes que têm síndrome metabólica, quais sejam? As pacientes que têm hipertensão arterial, associada a diabetes, associada às dislipidemias, associadas à obesidade, né, que lhes impõe um risco maior de doenças cardiovasculares ou risco oncológico, nós devemos optar pela via transdérmica, porque ao evitar a primeira passagem hepática, não afeta os marcadores de inflamação, diminui os triglicéridos, tem menos efeitos sobre SHBG e TBG, é verdade, há que se reconhecer, um efeito menos favorável por não ter a passagem hepática sobre aumento do HDL e redução do HDL, mas ao longo do tempo isso também se faz, não de maneira tão rápida como se observa na via oral. Nessas pacientes com síndrome metabólica, há uma diminuição do risco de doença cardiovascular e, importantíssimo, a via transdérmica, em vários estudos, um dos mais clássicos aqui, um estudo francês de nome ESTER, mostra que existe um menor risco de doença tromboembólica quando a via é transdérmica e não a via oral. E também melhora na sensibilidade insulínica, portanto, em pacientes diabéticas, esta seria a via de eleição. Próximo. Com isso, agradeço a atenção dos senhores e projeto esse slide para mostrar que o ginecologista precisa ter sempre bom acolhimento com suas pacientes, porque elas vão estar com ele um longo tempo de suas vidas. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, César. Sempre muito bom assistir às suas aulas. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, só para a gente aproveitar bastante o tempo. A primeira poderia ser para a Adriana, eu acho. A Joyce Rodrigues Fassani perguntou aqui, poderia comentar um pouco como devemos fazer ou avaliar as pausas dos bisfosfonatos? Oi, Joyce, muito obrigada pela sua pergunta. Essa pergunta é bastante pertinente. Bom, o bifosfonato, como ele tem uma grande afinidade pela hidroxiapatita do osso, ele deposita e tem um efeito que é petrificar ou então aumentar a consistência óssea e predispondo ao risco de fratura atípica. É daí que vem a questão da pausa. Se ela estiver usando um bifosfonato via oral, se a paciente não tiver tido fratura durante esse período e também se ela não tiver um T-score em colo femoral abaixo de menos 2,5, a gente pode sim fazer uma pausa de 2 anos, mesmo porque os bifosfonatos têm ação em longo prazo, sem aumentar esse risco dela de fratura. Agora, se ela tiver uma fratura durante o tratamento ou se ela tiver um T-score no fêmur menor que menos 2,5, a gente deve continuar
o tratamento por até 10 anos, se for via oral, se for endovenoso, até 6 anos. Lembrando, Jorge, que após 2 anos, quando você avalia a massa óssea, a gente deve ou não reintroduzir, dependendo, claro, como está o T-score dela, ou se teve ou não fratura, até a gente inicia antes de 2 anos com outro fármaco. Mas após 2 anos de intervalo, a gente pode até voltar com bifosfonato, se for o caso. Obrigado, Adriana. César, o Esteban Fabrício, ele perguntou aqui um comentário sobre a questão da proteção endometrial, né? Qual seria a dose mínima de progestagênio para proteger esse endométrio? Ele falou aqui que teve um tempo que se falava de 15 dias ou a cada 3 meses. Como é que é um pouco isso, aquelas pacientes com útero? O que eu posso usar? Agradeço ao Estevam a pergunta. Os progestagênios são um patinho feio da terapêutica hormonal, né? É importante, o bom era não usá-los. Tanto isso é verdade que se a paciente não tem útero, eu me lembro de uma frase do John Studd, que os mais jovens aqui certamente não conhecem, que era em inglês, que ele dizia: no útero, no progestans, no problems. Né? Ou seja, se não tem útero, não precisa dar progestagênio, não tem problema. Os progestagênios, eles têm que ser usados nas cercanias da menopausa, nos primeiros anos de pós-menopausa, em esquemas combinados cíclicos. Não adianta fazer esquema contínuo nessa etapa da vida, porque a manutenção de estabilidade endometrial é muito difícil. Essas pacientes ficam com sangramentos não programados, ou ficam com aquelas manchas menstruais que são inaceitáveis e comprometem a aderência ao tratamento. Então, na perimenopausa, ou nos primeiros anos de pós-menopausa, o tratamento obrigatoriamente tem que ser sequencial. E o progestagênio vai depender, que você vai usar, vai depender dos estrogênios que você usa, né? Então, você vai adequar os progestagênios para os estrogênios que são usados. Em geral, os produtos farmacêuticos desenhados em regimes combinados sequenciais, ele já vem com a dose de progestagênio adequada, que é a dose mínima necessária para antagonizar os efeitos proliferativos endometriais. Então, qualquer produto, se você for fazer um regime com quaisquer desses produtos, sejam por via oral ou via sequencial, não há muito por que se preocupar, porque ele já vem com as doses eleitas para a proteção endometrial. E você vai acompanhar. Se essas pacientes apresentarem nos esquemas combinados sequenciais um sangramento previsível, ou seja, ao final da série progestagênica, ou já entrando na fase seguinte, na fase estrogênica livre, se elas apresentarem um sangramento de pequena monta e que não lhes incomoda, está tudo bem. Ou se ficarem amenorreia, também está bem. Não é obrigatório que elas sangrem no regime combinado sequencial, porque alguns médicos ficam preocupados. Poxa, eu fiz um regime combinado sequencial, ela não menstruou. Não tem problema nenhum. O progestagênio protegeu o endométrio. Nas pacientes que vão fazer esquema combinado contínuo, em geral, são aquelas pacientes que estão distantes da menopausa, como eu falei, porque aí você consegue estabilizar o endométrio dessas pacientes, né? E eles, no esquema combinado sequencial, eles vão ficar em atrofia endometrial, o endométrio vai ficar fininho. Lembrar que no começo não é assim. Quando você começa um esquema combinado sequencial, aguarde uns meses e explique para a paciente a famosa orientação de antecipação de que essas pacientes eventualmente terão sangramentos desagradáveis, imprevisíveis, né, no início, mas que, com o passar dos meses, em geral, depois de 6 meses, todas entram em amenorreia. E se não entrar, é porque o esquema não está bom para elas. Você vai ter que mudar o esquema, né? E também, aqui, insisto, os produtos comerciais delineados para serem esquemas combinados contínuos, tanto faz por via transdérmica quanto por via oral, em geral já estão bem calibrados com os progestagênios, que já vem na dose certa. A dificuldade está, e aí eu só oriento para aqueles que têm bastante experiência com terapêutica hormonal. Quando você vai escolher a seu juízo um estrogênio, você quer usar aquele estrogênio, né, e você quer usar um determinado progestagênio. Olha, eu quero usar progesterona natural. Não tem nenhum produto que vem com progesterona natural, esquema combinado sequencial. Aí você vai ter que eleger a dose. Lembrando, por exemplo, neste caso, que a progesterona natural tem comprimido de 100 miligramas. Se eu estou no combinado contínuo, eu posso usar um comprimido todos os dias, junto com o estrogênio de dose convencional que eu usei. Eu posso usar, por exemplo, um adesivo que libera 50 microgramas dia, ou a dose de 1 a 2 miligramas de estradiol. Mas se eu vou usar um esquema combinado sequencial, então eu vou usar uma dose um pouco maior de progesterona oral micronizada, vou usar 200 miligramas dia. Então, quando
se vai eleger por deliberação própria e não uma formulação já pronta, aí o indivíduo precisa ter alguma experiência para fazer isso, já considera um pouco mais difícil. Seriam tantas as possibilidades que é impossível delinear todas elas numa resposta, e eu já sei que falei demais, então preciso interromper, né, porque certamente tem outras perguntas a serem respondidas. Obrigado, César. Adriana, depois eu quero escutar do César também. O Marco Paulo comentou assim, usar hormônios ou não, mas eu vou ampliar um pouco isso, porque todos os protocolos que a gente vê, SOBRAC, os protocolos internacionais, assim, a princípio a terapia hormonal é para as mulheres sintomáticas, a princípio. Ou você acha que já tem imagina, tem tanto benefício, um perfil de segurança, aquela mulher assintomática, vale a pena começar a terapia hormonal? Não estou considerando a osteoporótica, mulher assintomática, vale a pena ou não vale? Queria escutar a Adriana, depois o César. Olha, Aguinaldo, se a gente for seguir guideline, por exemplo, para prevenção de doenças crônicas degenerativas ao longo da vida, a gente tem estudos com alto grau de evidência médica mostrando que a mulher se beneficia. Tanto que a gente fala, as mulheres sintomáticas, no fim, acabam sendo muito beneficiadas, porque a gente entra com a terapia hormonal e ela leva junto, além de todos os benefícios, alívio dos sintomas, tratamento urogenital, prevenção da perda de massa óssea, previne a osteoartrite. A gente sabe que após 50 anos, 100% das pessoas terão osteoartrite radiológica, previne a degeneração macular, que é a maior causa de cegueira no Brasil, as doenças cardiovasculares, até mesmo a sobrevida global, ela começa a aumentar na mulher que usa terapia hormonal. Além, é claro, de colágeno, além dos prolapsos genitais, é um combo tão grande de benefício que isso eu acho que a mulher deve saber, pelo menos, ela deve ser informada, mesmo ela estando assintomática. A mulher que usa terapia hormonal, em estudos baseados em evidência, mostram que ela vai ter uma saúde com menos morbidades crônicas em longo prazo e deixar ela realmente escolher. O que a gente não pode é privar a mulher de informação. Nos guidelines, realmente, eles não recomendam para a mulher assintomática. Alguns guidelines para a mulher osteopênica passa a recomendar, e eu acho que está corretíssimo, entendeu? Essa indicação, mesmo porque, Aguinaldo, apesar de a gente ter um arsenal de medicamento muito grande, o que a gente vai usar? Um bifosfonato vai ser limitado a 5 anos e pausa de 2. Um denosumab, a gente pode usar a longo prazo, é um alto custo, e a gente vai ficar dando isso dos 50 até os 80 anos, entendeu? Então, no fim, para a mulher jovem, osteopênica, abaixo de 60 anos, é a terapia de escolha mesmo ela sendo assintomática. Lembrando que vários guidelines não indicam. Agora, eu acho que, no mínimo, a mulher tem que ter conhecimento desses benefícios em longo prazo e escolher. Perfeito. Ô César, eu posso acrescentar? Você vai responder isso também? Só duas questões, algumas perguntas, só para a gente ganhar tempo. Essa questão da mulher assintomática e, além, o tempo da reposição hormonal. E um outro questionamento teve aqui, como você comentou muito sobre risco cardiovascular. Uma dica aí, como é que a gente avalia esse risco cardiovascular das mulheres? Pode ser? Perfeito. Então, a Adriana já respondeu de maneira muito completa. Eu quero dizer que essa é uma pergunta, para mim, mais embaraçosa que podem fazer, é essa da mulher assintomática. Por quê? Porque os guidelines e as diretrizes, né, eles contrastam muito com a minha vontade. Né, eles contrastam muito com a minha vontade. Né? O que dizem os guidelines? Você tem que tratar quando tem indicação. Me parece que isso é bem defensável. Né? E quais são as indicações? Alívio dos sintomas, conservação do trofiro urogenital e risco de fratura osteoporótica. Os dois primeiros são clínicos. Né? Se a paciente tiver sintoma, eu vou identificar, vou tratar. Se ela tiver alteração trófica urogenital, eu vou tratar, vou discutir se é um tratamento sistêmico, se é um tratamento local. Muitas vezes passa despercebido o risco de fratura osteoporótica. Né? Por isso que todas as orientações que a Adriana falou para você estabelecer risco são muito relevantes. Né? E não é difícil de perceber, né? Se você ligar o desconfiômetro, aquela paciente que chega magrinha, de pele branca, de baixa estatura, né? Você não precisa quase que nem colocar no Frax, né? Você já vai vendo que essa é uma paciente de risco, mas você tem a ferramenta do Frax. Nós, hoje, médicos, estamos ficando muito robotizados, parece que se não tiver um computador, a gente não consegue trabalhar. Né? Olha, eu preciso calcular o Frax. Para calcular o Frax, você precisa ter um computador. Daqui a pouco eu vou falar de risco cardiovascular. Você tem ferramentas que citam um risco cardiovascular, mas eu vou continuar sendo um médico idoso, como de fato eu sou. Eu acho que o raciocínio
clínico, ele é muito importante. Então, para fechar essa questão, busque claramente os sintomas, né, que pode ser ondas de calor ou correlatos. Às vezes ela não tem onda de calor, mas ela está fadigada, e se essa fadiga está alinhada cronologicamente com o hipoestrogenismo, não é, isso pode ser atribuído ao hipoestrogenismo. E aqui vou lembrar um professor notável, que é o professor Ronald Bossimar, hoje já recluso, não participa mais de eventos, e ele fazia uma provocação à plateia. Os professores antigos eram professores que tinham instrumentos de ensino muito valiosos, e muitos deles eram de provocação à plateia. Hoje a gente não pode fazer mais isso hoje, porque isso é politicamente incorreto, né? E você pode ser, inclusive, processada, dependendo do que você fala. Mas o professor Ronald Bossimar dizia isso, né? E para provocar as mulheres, e todos riam muito, né? Hoje não sei se dariam risada, mas ele dizia o seguinte, e sintomas, ele falava, sintomas, se você procurar bem, toda mulher vai ter um sintoma, ele dizia. Toda mulher, se você não achar, é porque você é ruim de diagnóstico, né? Provocava que, se você for a fundo, ver sintomas, se você ampliar o espectro de sintomas, você pode encontrar sintomas que te dêem sustentação para fazer o tratamento de reposição hormonal. Eu estou dizendo tudo isso porque eu gostaria de tratar todas as mulheres. Eu fazia isso antes do WHI. Né? Eu ficava procurando mulheres que tinham contraindicação, porque se contraindicação não tivesse, eu tratava todas. Agora, não posso mais fazer isso, mas isso me dói o coração, de não poder fazer, porque eu estou tirando benefícios dessas mulheres. Né? Quer dizer, se ela tem um colesterol elevado, né, eu não posso receitar TRH, porque TRH não é para tratar hipercolesterolemia, eu vou usar uma estatina. Né? Se ela tem uma hipertensão arterial, eu não vou usar TRH para tratar a hipertensão, ela vai tomar uma droga antihipertensiva. Mas, claro que a terapêutica hormonal poderia atenuar esse risco. O risco cardiovascular, Aguinaldo, que é outra pergunta que você me faz, também é clínico. Tem ferramentas para medir risco cardiovascular. Aquele médico robô, ele vai lá e pega uma ferramenta de risco cardiovascular, e ele vai calcular, e vai dizer, essa é de risco baixo, essa é de risco leve, moderado, e essa é de risco alto. Mas se ela tem antecedentes familiares, né? Familiar seu pai, em geral, os homens têm maior risco cardiovascular. Teve um infarto do miocárdio antes dos 55 anos, ela tem um risco familiar. Não é? Se ela tem obesidade, se ela é sedentária, não é? Se ela tem o colesterol elevado, é hipertensa, tem resistência periférica à insulina, é de risco cardiovascular. Se for só obesa, já é de risco cardiovascular. Não é? Então, o risco cardiovascular, eu também acho que ele é facilmente identificável com a avaliação clínica e com alguns poucos exames. Claro que ela vai ter que fazer aferição da pressão arterial, dosar o perfil lipídico, né, fazer uma glicemia, uma proteína, uma hemoglobina glicosilada, enfim, para avaliar metabolismo lipídico e metabolismo glicídico. Por fim, Aguinaldo, né? Até quando fazer a terapêutica hormonal? Pergunta mais fácil, hein, César, para o final. Começar, quando a gente encontra indicação, é fácil. Então, logo você tenha indícios de hipoestrogenismo e indicações defensáveis, você começa. E terminar. Eu tenho, do ponto de vista cartesiano, para mim é fácil responder essa pergunta. Né? Se eu indico por alguma indicação consistente, porque tem sintoma, porque tem risco para osteoporose, tá? Eu só vou suspender o tratamento se essas indicações não resistirem ao tempo. No caso da osteoporose, elas resistem ao tempo. Se tirar o tratamento, é importante dizer que você perde o benefício que você conseguiu com a terapêutica hormonal. Do mesmo modo que você perde com o denosumab. Né? Denosumab, você tirou o tratamento, você perde. Boa parte dos benefícios você perde. A terapêutica hormonal tem um comportamento semelhante ao denosumab. Você perde também. Então, se as indicações, os motivos que justificaram iniciar a terapêutica hormonal, né, se eles estiverem presentes, você dá sequência ao tratamento. Mas vão chegar os terroristas aqui agora. E vão dizer, mas aí você tem o problema do câncer de mama, hein? Quanto mais tempo você faz, mais risco para o câncer de mama. E é tudo decisão clínica. O risco do câncer de mama, eu vou dizer uma coisa agora que as pessoas certamente não vão gostar. O risco de câncer de mama, com a terapêutica hormonal, da forma como se faz hoje, eu não diria que ele é negligenciável. Não é negligenciável, não posso usar essa palavra. Mas, frente à magnitude dos benefícios, ele é pequeno. E eu não vou tirar benefícios da paciente por um risco potencial de uma doença que provavelmente ela não vai ter. Né? Então, é tudo uma decisão clínica. E nós, médicos,
precisamos continuar a ser clínicos, precisamos continuar a ser clínicos, precisamos continuar raciocinando. Nós não podemos abdicar da nossa capacidade de compreensão, né? Não podemos ser robotizados, porque daqui a pouco a inteligência artificial vai dar um pontapé no nosso traseiro e dizer, não precisamos mais de você. A inteligência artificial resolve tudo isso. Mas eu acho que essa capacidade de análise e de individualização, a inteligência artificial não fará por nós e nós precisamos mantê-la presente em todas as decisões clínicas. Ótimo, César. Tem algumas outras perguntas aqui, um questionamento sobre o sistema liberador de levonorgestrel 52 miligramas, o de 52 protege, né, para o endométrio, né, eu acho que é muito aceitável, tá em bula. Aproveitar, Adriana, o Roger, ele pergunta aqui sobre a questão de um esquema em mulheres esterectomizadas que não melhoraram com valerato estradiol, se tem algum estudo que conhece a associação de tibolona mais valerato estradiol. Se tem alguma coisa nesse sentido? Não, não tem. Se ela tem ondas de calor refratária, tá, em uso de tibolona, 2,5 miligramas, e não tem útero, o que a gente aconselha? Mudar para o estradiol, porque o estradiol é 100% de afinidade ao receptor, e o estradiol a gente pode ter, sim, aumento de dose. Então, passar uma dose maior para essa mulher esterectomizada. Eu acredito que isso resolveria o problema. Agora, se for uma mulher esterectomizada e oforectomizada, você já está com uma dose adequada, que em torno de 70 picogramas plasmático com a terapia estrogênica, aí sim, uma das recomendações até é introduzir um androgênio, que vai muito bem nessa mulher, ou então associar uma medicação não hormonal, para ela ficar livre das ondas de calor. Mas não a tibolona com valerato de estradiol. Ótimo. A Tatiane Fernandes comenta aqui do livro, né, Menopause Brain, né, e que de uma professora da Universidade Cornell, né, que defende o climatério um distúrbio neuroendócrino, né? Eu acho que é muito o que nós comentamos aqui. César, aqui a Suzana, paciente com câncer de mama, jovem, o que fazer? Após 5 anos de doença, a paciente insiste em usar estradiol, né? Aquela paciente que não melhora com as outras alternativas não hormonais. Talvez no futuro a gente vai ter alguma questão para os fogachos, mas hoje, o que a gente faz com essas pacientes? Realmente é uma contraindicação? Você veja, né? São perguntas difíceis de responder, né? É contraindicação. Ela teve um câncer de mama, tem um longo período de sobrevida, né? Não podemos dizer que ela está curada, mas ela tem um longo período, provavelmente ela não vai ter o retorno da doença, nem local, nem vai fazer doença à distância, e ela está com muitos sintomas, é isso que eu estou entendendo. A primeira linha de tratamento é tratamento não hormonal, né? É isso que se preconiza. O tratamento não hormonal, que todos que estão ouvindo fiquem aqui sabendo, não é igual ao tratamento hormonal, a eficácia é muito menor. É muito menor. Né? Nós vamos usar... Precisa ver se essa paciente está tomando tamoxifeno, porque se estiver tomando tamoxifeno, aí ela não pode mesmo fazer alguns antidepressivos, né? Ela não pode fazer, ela vai ter que usar ou a paroxetina ou os duais, né? Ela não pode usar, por exemplo, a sertralina, a fluoxetina, né? Porque existe indução de enzimas que diminuem a atividade do tamoxifeno. Mas o tratamento é com antidepressivo nessas pacientes. É a melhor linha terapêutica. Agora, eu vou lembrar de outro professor aqui notável, né, que é o professor mineiro da terra do Aguinaldo, que é o professor Lucas Viana Machado. E volto à provocação que esses professores faziam na plateia. Esses tratamentos alternativos, né, ele tinha uma implicância danada com os fito-hormônios, né, ou então essas drogas todas alternativas, ele dizia o seguinte, está esquecido isso, mas frase do professor Lucas, pelo qual eu tenho uma estima, um carinho e até uma dívida, porque me influenciou muito, me aguçou muito essa questão de não acreditar nas coisas, de duvidar, de fazer convicções próprias. E hoje eu falo isso para os alunos, né? Então, esses tratamentos tonificam, purificam, fortificam e as pacientes na mesma ficam. Né? Era uma frase dele, né? Eu me lembro de várias vezes ele dizendo isso. Mas, de qualquer forma, se eu não posso usar estrogênio, eu tenho que usar um tratamento alternativo. Me parece que os que sobraram, que se salvam, mais fáceis de serem usados, embora você possa usar gabapentina, você possa usar clonidina, que são medicações, particularmente a gabapentina, a prebalina, e são medicações que têm efeitos colaterais, né? Que são medicações que são usadas, em geral, para tratar dor neurogênica, né? Mas podem ser usados. Mas eu acho que o que escapa
e que ainda a gente pode receitar são os antidepressivos. Porém, a pergunta dela vai além disso. Não é isso que ela quer que eu responda. Né? Ela está falando aquela paciente que não reverte os sintomas e que a qualidade, com esses tratamentos alternativos, que a qualidade de vida está ruim. Aí você vai ter que conversar com a paciente, né? Você vai ter que expor a situação, que não existe indicação prevista em pacientes com câncer de mama, mas também não tem nada que garanta que, ao tomar essa medicação, ela vai ter retorno de uma doença que está há 5 anos, mas que você não pode garantir absolutamente nada. Tem pacientes, você sabe disso, Aguinaldo, a Adriana também sabe, tem paciente que fala, doutor, não dá para viver como eu estou vivendo. Né? A minha qualidade de vida está muito ruim. E aí, se ela aceitar, não acho que precisa fazer termo de consentimento livre e esclarecido, né? Não é da nossa cultura, nós não somos americanos, nós não somos suíços, né? Então, precisa conversar muito com as pacientes, e se elas aceitarem, né, e algumas aceitam, aí, por sua conta e risco, dividido com a paciente, você pode fazer a terapêutica hormonal. Você vai ter defesa se isso for para litígio? Não vai ter defesa nenhuma. Né? Você vai ser condenado. Né? Mas nós temos que atuar de acordo com a realidade que nós não somos advogados, viu? Nós somos médicos, né? Nós temos que acolher nossas pacientes, né? E temos que ter uma coisa que se chama compaixão, né? Compaixão. E a compaixão, muitas vezes, é um bom aliado nas nossas decisões terapêuticas. Mas não pode fazer terapêutica hormonal. Tá respondido. Bom, gente, eu vou pedir desculpa a Tessia, a Márcia, a Giana, a Ângela, né? Várias colegas aqui, a Tessia Lauer, né? De Teoflotone, mas a gente não vai ter tempo. Tudo que é bom passa rápido, né? Eu aproveitei muito aqui. Muito bom estar com você, César, Adriana. Eu aprendi muito, tá? Muito, muito obrigado, tá? Vão ter outras lives de temas correlatos ao climatério, ficou passando aqui na barra de rolagem. Eu já convido vocês também para a nossa Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que vai ser em Salvador, né, Bahia, entre os dias 9 e 11 de maio. Né? A gente aguarda todos vocês lá. A Febras está preparando com muito carinho essa jornada. Né? E vão continuar acompanhando as nossas lives no canal Febras. Agradeço novamente as telas por essa live, né? E espero encontrá-los em breve. César, muito bom vê-lo. Obrigado, Adriana, tá? Foi um show. Sim. Obrigado por tudo, tá? Tchau, tchau. Agradeço, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Páscoa a todos. Boa Páscoa. Feliz Páscoa.